Queridos, antes de estudarmos aqui a palavra de Deus, eu estava pensando hoje, quando estive fazendo as visitas e quando eu voltei para casa para meditar, eu estava pensando o seguinte: Deus poderia ser igual a nós, né? Assim, em relação às condições. Porque Deus, o irmão estava contando que ele não sabe assim agradecer a bondade que Deus tem para conosco, para com ele e para com as pessoas. Por exemplo, Deus poderia ser igual a nós da seguinte forma: às vezes nós impomos algumas condições e colocamos algumas regras. Por exemplo, se você vai para ser atendido em um hospital, as pessoas lhe pedem um tempo para isso, não é? Você aguarda aí, eu vou fazer sua ficha, o médico ainda não chegou, você vai esperar ele chegar, e depois que ele chegar, você vai ser atendido por ele, e aí ele vai fazer as perguntas, vai pedir por algumas condições também, e assim é o ser humano, né? Se você vai em uma audiência, também você tem que esperar, não é? Para ser atendido, para ser colocado na presença dos advogados, do juiz. Então é sempre assim. Por exemplo, se você vai sair com a namorada, né, Mateus? Se você vai sair com a namorada, você vai ter que esperar ela se arrumar, se produzir, ficar bonita. Aquele rapaz com a sua cabeça, não sei porquê. Mas é assim, não é, irmãos? Você tem que esperar. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Deus está à disposição, à sua inteira disposição, o dia inteiro, toda hora, todos os momentos. A hora que você procurar, Ele vai te atender e não vai colocar regra nenhuma para te atender. Não é assim? Ele vai estar sempre disposto a te ouvir. Ele vai estar sempre disposto a estar ao teu lado. Ele vai estar sempre disposto a te atender. Nós é que somos tendentes a esquecer o que Deus faz por nós. Inclusive em relação ao quê? Ao tempo. Que é sobre isso que nós iremos falar. Inclusive em relação ao tempo. Se você for fazer uma continha rápida, esses dias eu estive falando a respeito disso, muitas vezes nós não prestamos atenção. Hoje eu estava conversando com os irmãos e prestando atenção numa reportagem na Novo Tempo, falando a respeito de um aplicativo que eu estive conversando com o Mateus também, o irmão lá na casa dele, de um aplicativo que agora surgiu a todo vapor chamado Pokémon, não é? Esse tal de Pokémon aí, eu era pequeno, olha, eu estou em 40 já, viu? E esse Pokémon já existia, mas era um desenho, não era um aplicativo de jogo para você fazer nada no celular. Hoje é um aplicativo. E uma coisa que eu achei interessante foi que passou no jornal que hoje ele é mais visto, mais jogado, mais acessado do que o Facebook, do que o Twitter, que o Twitter era uma febre, né? Todo mundo tweetava, né? Era todo mundo tweetava, toda hora estava tweetando. E agora não, agora a febre é o Pokémon. Só que ele tem atingido assim de uma maneira mais especial aos jovens, porque é um aplicativo de um jogo que é virtual. A cena do jogo é real, né? Você encena ele. Eu não sei porque eu choro, estou falando porque eu estou vendo a televisão. Você pensava que eu tenho Pokémon no meu celular, não tenho não. Mas as pessoas estão quebrando a cara, estão sofrendo acidente, estão se afogando. Já viram? Está passando isso no jornal sempre, de acidentes que estão acontecendo por causa desse jogo virtual. E eu estava conversando com o meu irmão dizendo: não, tem alguma coisa estranha nisso aí, não tem não. Uma coisa que veio assim de repente e tomou conta da sociedade, está sendo uma febre e já tem mais de 1 bilhão de pessoas conectadas a esse tal de Pokémon. E disse que bateu o recorde agora. 49 minutos consecutivos sem parar é o tempo que a pessoa leva jogando Pokémon. 49 minutos é o recorde. Diz que ninguém conseguiu passar disso aí. Ninguém tweetou 49 minutos. Ninguém fez uma live em 49 minutos ainda, né, segurando aí o celular, fazendo alguma coisa. Mas no Pokémon, 49 minutos. Tempo. Onde está? Você está fazendo o quê? Onde você está gastando o seu tempo? Vamos ver? A Bíblia fala aí, Eclesiastes capítulo 3, e os versos, a partir dos versos 1 em diante, diz o quê? Tudo tem
o seu tempo determinado. E diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Aqui estão algumas descrições sobre o tempo. No que você tem gastado mais o seu tempo? Se formos fazer uma conta breve, rápida, num dia de 24 horas, o que você gasta mais fazendo? Se você for meditar, vamos lá. Todos aqui que estudam, quantos aqui são estudantes? Levante a mão. Olha aí, a maioria são estudantes. Desses que estão aqui, que são estudantes, vou fazer uma pergunta: quanto tempo você leva estudando? Aquele vai ser, você vai responder, você não. Os outros. Quanto? Porque senão a conta vai ficar muito exagerada, viu? Porque tu estuda de tempo integral. Estou falando dos que estudam só um período. Quanto tempo você passa na escola? Quanto tempo? Das 24 horas que você tem do dia? 4 horas. 4 horas? Muito bem, 4 horas. Vamos lá, passando a mais, depois da escola você tem um tempinho para a TV. Tem? Tempinho para a TV? Tem ou não tem? Tem um tempinho para a TV. Tem a novelinha, as coisinhas assim que muita gente gosta de assistir, tal, esporte, jornal e tal. Mais ou menos quantas horas você gasta diante da TV por dia? Não depois da escola, mas diante da TV por dia. Quanto tempo você assiste TV? Então não, tem que ser sincero. Não vai mentir não, se mentir aqui, eu vou fazer igual a João. Senhor, manda descer fogo, vai queimar agora. Quanto tempo diante da TV? 2, 3 horas? O mais correto, 3 horas? 1 hora? 1 hora e meia? Vamos entrar no consenso aí da maioria. 2 horas. 2 horas tá bom, né? 2 horas, mais 4? 6 horas. Isso para os estudantes. Passando a mais, aí depois da TV, esse é bom demais. Vamos lá. E abusou da TV, tem o celular. Esse é bom demais. Quanto tempo você leva até 2 horas da manhã no celular? Brincadeira, não, vamos lá. Sério, quanto tempo você gasta com o celular na mão durante o dia? Pode juntar todas as horas que você acessa o seu celular. Quanto tempo? Mas tem que ser sincero. 5 horas? Alguém falou 5 aí. Tem que ser sincero. 3 horas, 5 horas, vamos entrar no consenso aí. Gente, é sério, é coisa séria. Quantas horas? 6? 6? 5? Quantas horas? 16? 19? Se tiver internet em casa, o quê? O dia todo? O dia todo? 8 horas. 8 horas. Então vamos botar 6 para ficar bom para todo mundo, né? Vamos botar 6 para ficar bom para todo mundo aí. O tempo. 6 horas. 6 com mais 6. Quantas horas nós vamos do dia? 12. 12 horas é o quê? A metade do? Metade do dia. Porque o dia são 24 horas. 12 horas é metade do dia. Aí, se você for uma pessoa normal, você dorme. Claro, né? Não dorme? Todo mundo aqui dorme? Com certeza. Então você dorme. Mas, como os jovens dormem sempre mais tarde, né? Eles dormem menos do que as pessoas normais como eu, toda hora, né? Dormem menos.
Mas aí, como é menos, eu quero perguntar para vocês, jovens, quanto tempo você passa dormindo? 5 horas. Vamos lá, é um consenso aí, 6 horas. A média normal é 8 horas. A média normal de uma pessoa normal é 8 horas. 8. Você dorme 8 horas? Hã? É, para dorme durante o dia. As horas que você ocupa dormindo. Umas 10? Fora do horário, mais umas 10, né? Isso. Vamos entrar no consenso. Quantas horas você dorme normal? 8 horas? Todo mundo aqui dorme 8 horas? Essa filha, vocês vão dormir 2 horas da manhã, acordar 7 para ir para a escola, vai dormir 8 com... Não dorme nada. 5 horas. Aquele rapaz ali falou, ficar com ele. 6 horas. 6 horas. 12 com 6, 18 horas, né? 18 horas? 12 com 6, 18. Então já são 18 horas do dia de 24 horas. Estão sobrando quantas horas? Hã? 4. 4. 6. 18 com 4, 22, né? 6. 24. Desculpa aí, viu? Sou ruim de matemática. Mas vamos lá. Estão sobrando 6 horas. Todo mundo dorme, já estamos em 18 horas. Mas tem mais alguma coisa que você faz no seu dia? Não tem? Tem mais alguma coisa? O que você mais faz no dia? Além de dormir, além de estudar, além de acessar o celular, além de assistir TV. O que você mais faz no dia? Baba. O que mais? O Projovem? A maioria aqui eu vi no Projovem hoje mesmo. É tanto que eu fui na casa de uns aí e não estava no Projovem. Quantas horas vocês passam no Projovem? 3 horas? 2. 2 horas normal, 2 horas? 2 horas, 20 horas então. 20 horas? 2 horas. 20 horas. 20 horas, só estão restando 4 horas, correto? Do dia. Além do Projovem, claro que todo mundo aqui tem um tempinho para bater papo, passear, namorar. Né, Mateus? Namorar. Teu baba. Mas namorar. Não, jovem namora, não namora? Não. Namora. Velho namora, quanto mais o jovem, né? Pois é, então namora. Quantas horas você leva por dia namorando? Assim, batendo papo, sem namoro virtual, é namoro real, viu? Quantas horas você passa com o seu namorado, com a sua namorada? Não estão namorando, não, é? Meia hora? Só? Ô, povo infeliz, passa 3 horas no Projovem, 3 horas na televisão e para namorada meia hora. Depois quer casar. Quantas horas, irmão? Quantas horas você... Não, real, vamos falar sério. Quantas horas namoramos? Não, mas são solteiros, mas vão ter que namorar. E se for para namorar, vai gastar quantas horas? 1h30? 2 horas. 2 horas. Nós estamos com 20, né? 22 horas. 2 horas ali com o namorado. Namorado, tá bom, 2 horas tá bom. Abusa também, viu? Namorado 2 horas todo dia. Ixi, abusa, né? Pode não. 2 horas. Certo? 22. 22. Tem mais alguma coisa que você faça durante o dia? Comer? São 3 refeições. Tem as tarefas do lar, né? Que você faz. A menina arruma a casa, lava prato. Eu cheguei numa casa que a menina estava lavando os pratos. Né? Era tu? Era não, né? Tu lava prato, não? Não, você na sua casa. Muito bem. Mas aí as mocinhas dentro de casa gastam mais ou menos quanto tempo para fazer as atividades? 2 horas. E os rapazes, incluindo o baba e as outras coisas? Nós já estamos com 22. Hã? As atividades, 3 horas, 2 horas. Já estamos com 22. Não pode não, rapaz. Aí só está faltando 2 para terminar o dia. Se eu fizer de noite. Só está faltando 2. Só pode ser de 2 para baixo. Quantas horas nas atividades em casa? 2 horas. Hã?
porque faz um pouco de cera quando vai arrumar a casa. É? Então 2 horas. Fechamos às 24? Tá fechado? Não. Ainda ficou devendo aí. Não, tá fechado. 24 horas. Tá com 22. Agora com mais 2 nas atividades do lar, 24. Correto? Mas ainda faltou mais umas 4 horas de relógio ali na corminha de noite. Então teria que ser de 28 horas e 30 horas. Mas só são 24. Tá fechado. Fecham 24 horas. Vocês estão vendo como o tempo é sufocante, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Não disse ali? Tempo para chorar, tempo para plantar, tempo para rir, tempo para dar graça, tempo para... Então, você viu que o seu tempo está dividido certinho, né? De tudo isso aí você faz as suas atividades. Agora só esquecemos de um pequeno detalhe. O principal. E o seu tempo para Deus? Ficou aonde aí? E o seu tempo para Deus ficou aonde aí? O correto seria que você tivesse pelo menos 24 horas por dia desconectado com Deus, não é? Mas como nós somos pessoas que temos atividades a desenvolver e a fazer, há uma sugestão que você pelo menos, eu perguntei hoje para a Lala quantas vezes ela orava. Ela disse 2. Eu disse, minha amiga, pelo menos 3, né? Que era a oração que Davi fazia, que Daniel fazia 3 vezes ao dia. Aquelas orações rotineiras, que eles oravam constantemente, não é assim? Mas, e o tempo para Deus ficou aonde? Das 24 horas. Se nós estamos vivendo aqui, sabemos que Deus é o que comanda todas as coisas, que Deus é o nosso Pai, Ele merece a nossa atenção. Eu acabei de falar para vocês aqui no princípio que Deus ele está 24 horas à disposição de cada um de nós. Deus está 24 horas olhando para você, Deus está 24 horas cuidando de você, Deus está 24 horas zelando de você. Eu falei que Deus está 24 horas livrando você, abençoando você. E cadê o tempo dele? Não que nós não falamos só do celular, teve muitas coisas que tomou o tempo, não foi? A gente dividiu o tempo em várias coisas que nós fazemos durante o dia, mas e o tempo de Deus? Está ficando aonde? Você está vendo, irmãos? Você está vendo, jovem? Por que é que nós estamos frios? Por que é que nós estamos morrendo na fé? Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo por que é que as pessoas não têm mais interesse em vir para a igreja, não querem mais saber de Deus? É por isso, porque Deus está ficando para trás. Não estamos tendo tempo para Deus. E por conta disso, queridos, eu quero contar uma história para vocês. Eu quero que o irmão mostre ali naquele telão uma família. Nós somos em 5 irmãos. Estão vendo ali? O mais bonito sou eu, aquele da amarela aí. Aquele que está de boné é o meu irmão mais velho. Ele tem 43 anos. Ele é radialista, trabalha em 2 rádios. Esse que está de vermelho é meu irmão mais novo. Aquele que está ali do lado é o meu irmão mais velho, que vem depois do mais velho. Ele é professor aposentado, porque ele ensinava 3 turnos, era professor de matemática e hoje ele sofre com um problema de depressão. Então ele tomou um remédio controlado. Aquele ali é o meu irmão Joel, professor de matemática. Esse que está aqui de azul é meu irmão mais velho do que eu, Gil Santana, fotógrafo, professor de educação física. E é esse que eu quero contar a história para vocês. O de vermelho é adventista com a família. O de vermelho. Os filhos, uma é desbravador, a outra aventureira. Aquele que é professor aposentado também é adventista com a família. São 2 filhos. E a esposa, adventista. Aquele mais velho, ele era adventista, foi responsável em levar todos para a igreja. Mas hoje ele não é mais adventista, ele está de férias. Está de férias. Mas a esposa dele atual o filho dele atual mas ele é casado 2 vezes, ele tem uma outra família, que a outra família toda também é adventista. Esse que está aqui, que é professor de educação física, a família também é toda adventista. Mas ele nunca foi adventista. Ele
um rapaz, de todos aqueles ali, ele é o mais valente. Acostumado a bater em 5. Hoje ele não bate mais, mas era acostumado a bater em 5. É muito valente. Sabe, ele é grandão, e vocês imaginam aí, luta capoeira e luta karatê. Então ele é uma pessoa assim, era uma pessoa muito valente, né? Não houve conselhos, não ouvia conselhos, a gente sempre falava. Tentamos várias vezes fazer com que ele ouvisse as mensagens. Um dia desses, para ser exato, no mês de outubro do ano passado, a esposa dele esteve lá em casa, ela cuidava de um senhor que eu adotei, já um senhor de idade. Coloca uma música para mim. E aí ela cuidava desse senhor, e um dia ela chegou lá em casa para pegar um tempero para fazer a comida do senhor. E ela disse assim para mim: eu vou largar Gil de novo. Aí eu perguntei para ela: quantas vezes você já largou Gil? Ela disse: com essa serão 5. 5? Eu perguntei para ela assim: e de todas as vezes que você largou ele, você conseguiu ficar sem voltar para ele? Disse: não, porque ele fica no meu pé, me perturba, eu tenho que voltar. Ele disse: então você está vendo que esse não é o caminho. Largar não vai ser a solução. Ele disse: mas eu vou te dar um conselho. Por conta disso, dessas largações, ela também teve um dia que andou passeando por fora da igreja, abandonou a igreja, deixou de ter tempo para Deus, deixou de estudar a Bíblia, de ter comunhão. Ele nunca se preocupou com isso. E aí ele disse: olha, eu vou te dar um conselho. Ao invés de largar ele, ora por ele. Ela fez: mais? Ele disse: mais. Se você estiver orando 10 vezes, ore 20. Aí ela disse assim: eu tenho orado muito por ele. Digo: mas Deus vai te dar a resposta para as suas orações. Eu não sei se ele vai te responder do jeito que tu quer, mas ele vai te responder. E eu vou te contar um caso. Havia uma senhora que orou pelo marido 10 anos. Eu vi essa história pregada de uma irmã, e ela disse que aquele homem era tão ruim para a esposa, que ele xingava, desfazia, brincava, batia, dormia com uma faca embaixo do colchão, porque ela era crente, e dizia que quando ela dormisse ia matar ele ia matar ela. Mas ela não cessava de orar por ele. Um dia disse que ele levantou de noite e ela estava ajoelhada aos pés da cama, orando por ele. E Deus ouviu a oração daquela mulher. Não ouviu da forma que ela queria, porque aquele homem deu um AVC, um derrame, e ele foi para cima da cama e morreu lá. Depois de 10 anos. Essa foi a resposta de Deus. Ele morreu de AVC. Ela conta no testemunho que todas as vezes que ia alimentar ele, que ia dar banho nele, que ia dar comida na boca dele, ele chorava. E ela conta no testemunho que não sabia se ele chorava porque estava com raiva dela, porque ela estava fazendo as coisas para ele, e porque ele não podia mais se mover e fazer o mal para ela, ou se ele chorava porque estava arrependido. Ela não sabia porque ele não falava. E então eu contei para minha cunhada essa história e disse: ore para o meu irmão, porque isso foi na sexta-feira. Todas as segundas-feiras ele vai para a feira livre. Ele ia para a feira livre de Capingrosso. Ele é fotógrafo, esperando as oportunidades. Aconteceu um acidente, as pessoas o convidavam a tirar fotos. Ele ia para os bares e fotografava as pessoas, revelava as fotos, entregava as pessoas. Esse era o trabalho dele extra, porque ele era professor de educação física no colégio. E numa segunda-feira ele passou, no domingo ele foi lá na casa do velho, falou comigo e disse que estava com planos de construir a sua casa, porque ele tinha uma casa ao lado da minha, mas ele vendeu a casa dele e trocou lá uma moto e uma outra coisa e perdeu a casa e não tinha moradia, morava de aluguel. E ele disse para mim que ia construir a casa dele, agora ia tomar tempo na vida dele, que ia fazer as coisas dele no domingo. Na segunda-feira ele pegava carona comigo, eu deixava ele lá no ponto para onde ele ia e seguia a viagem.
E nessa segunda-feira ele não foi. Eu acho que ele atrasou. E por conta disso, desse atraso, eu passei e ele não pegou o carro para ir comigo. Mas ele foi depois. A minha esposa estava em São Paulo porque tem um filho que é especial e ele estava em tratamento, fazendo uma cirurgia em São Paulo. Eu estava viajando e durante a segunda-feira eu passo bem isolado porque quando eu estou em viagem não tem sinal de celular, só quando eu chego na cidade. Então eu cheguei na cidade, peguei minha bolsa, entrei no quarto, fui para descansar no hotel e quando eu deitei meu telefone tocou. A minha esposa veio me ligar de São Paulo. Ela disse, alguém te ligou durante o dia? Eu disse, não sei. Eu não posso dizer se ligou ou não, porque eu estou chegando agora e estou recebendo a tua ligação agora. Ela disse, tu não está sabendo de nada? Eu disse, não estou sabendo de nada. O que foi que houve? Não soube de Gil? Eu disse, não soube de Gil. Ela disse, ele matou um homem. Aquilo foi um balde de água fria para mim. Isso na segunda-feira. Eu, o quê? Ele matou um homem. Como? Ela disse, olha, ele estava num bar e o homem avançou para cima dele com uma faca e o homem deu uma facada no peito dele. Ele arrancou a faca do peito dele e conseguiu matar o homem. E ele? Ele está hospitalizado. Estado grave, a gente não sabe como está. Aí tu tem que ligar para tua mãe, para teus irmãos para saber como ele está. De imediato eu liguei o telefone, liguei para minha mãe. A minha mãe estava desesperada chorando, eu não sabia. Ela não sabia me dizer nada. Eu liguei para meu irmão, o mais novo. Ele não conseguiu me falar nada. E aí eu liguei para o mais velho. E o mais velho me contou a história, o que tinha ocorrido. O rapaz avançou para ele, deu essa facada, ele pegou e sangrou o rapaz, e o rapaz morreu. E ele estava hospitalizado. Disse, e aí, o que eu faço? Ele disse, olha, a única coisa que eu posso fazer, o que vocês podiam fazer, vocês já fizeram. O que eu posso fazer é entregar ele nas mãos de Deus e orar. Porque eu não posso voltar para resolver nada, porque o que tinha que ser resolvido, vocês já estão resolvendo. E continuei o trabalho. Na quinta-feira eu voltei para casa e passei no hospital. Quando eu cheguei lá, ele já estava se recuperando. E aí minha mãe estava lá no quarto do hospital. Eu cheguei, olhei para ele. Ele olhou para mim e começou a chorar. Aí eu disse para ele, você não estava passando por isso? E ele disse, verdade. Ele disse, quantas vezes eu te dei um conselho para que você não andasse nesses ambientes? Quantas vezes eu te falei para tu pensar na tua família, pensar na tua esposa e para tu pensar em teus filhos? E ele disse, quando eu vou para esses ambientes é pensando em adquirir sustento para os meus filhos. Eu digo, você não precisa disso. Ele disse, mas agora eu vou para a igreja. A minha dificuldade é no sábado, mas eu vejo que vocês vivem bem e não tem porquê eu não ir. Agora eu vou para a igreja. Ele passou 11 dias no hospital. Depois de 11 dias, ele saiu. Ficou lá no hospital, ele ficou em custódia, preso, algemado numa cama, porque ele havia matado um homem. Mas Deus foi tão bom com ele, que o processo foi revestido e ele conseguiu responder o processo de liberdade. Ele já saiu do hospital direto para casa. Em casa, a minha mãe levou ele para a casa dela. Ele passou lá 30 dias para acabar de ser recuperado. Depois de 30 dias, ele tinha se envolvido em um outro processo e alguém começou perguntando por ele na rua e ele voltou para casa. E uma noite de domingo, 13 de dezembro, depois de 35 dias que ele havia levado essa facada, eu estava no som da igreja, na programação dos gravadores, e um rapaz chegou de junto de mim assim e disse, tem alguém te chamando lá fora? Eu disse, não. A mim? Eu disse, não. Quem ia me chamar lá fora? Eu disse, não, pode dizer o que foi que aconteceu. Ele disse, mataram o teu irmão. Como? Disse, deve ser estilo dele. Ele disse, não. Verdade. Quando eu disse, você pode ficar aqui? Ele, posso. Aí eu saí, quando eu saí, a minha esposa estava lá de fora chorando, os meus filhos, os filhos dele, a minha mãe estava desesperada,
O meu pai já tinha vindo em casa desesperado, já estava chorando lá na porta da igreja. E os irmãos saíram também para tentar confortar a minha família que estava desesperada. E havia acontecido aquilo naquele instante. Eu peguei meu carro e saí. E disse: onde ele está? Ah, levaram para a UPA. De imediato eu peguei o carro e o rapaz disse: olha, você tem condições de dirigir? Eu disse: tem. Então ele me acompanhou, eu coloquei meu pai, coloquei minha mãe dentro do carro e fomos para a UPA para ver o meu irmão. Antes de entrar no carro, eu olhei para minha mãe, ela estava desesperada, chorando. Meu pai também disse: pronto, pode cessar. Não adianta mais chorar. Se ele tiver de morrer, o seu choro não vai dar jeito. Se o meu pai, se ele tiver de morrer, o seu também não vai dar jeito. Então, agora só temos que confiar em Deus e esperar o melhor que Ele fará. Então, para com isso. A gente precisa resolver as coisas. E fui para o hospital. E quando eu cheguei na UPA, já estavam lá 2 viaturas com os guardas, com a polícia, 3 viaturas da PM, porque tentavam assassinar ele. E aí, quando eu cheguei lá para tomar providências em transferir ele para Salvador, a ambulância já estava de prontidão. Mas a gente tem que ter um contato para que pudesse levar. O meu irmão era radialista, então eu tive que correr a cidade atrás dele para que ele pudesse tomar as providências de acompanhar meu irmão até em Salvador. E o meu irmão, aquele mais novo, estava na igreja pregando, que eu fui avisar para ele. Aí eu não podia, porque ele estava no culto, estava no horário do culto, e aí a esposa dele ficou para avisar, e eu fui com o meu sobrinho atrás do meu irmão, que estava numa programação de casais. O encontrei. A hora que ele me viu, ele sabe que eu não vou na cidade dele à noite, ele não anda à noite, eu só fico em casa, de casa para a igreja, de igreja para casa. Ele se assustou e ele veio, me olhou. Eu disse: olha, ele disse: aconteceu alguma coisa? Eu disse: sim. Ele: o que foi? Eu disse: deram 3 tiros em ti. Ele se desesperou ali um instante, pegou a moto e acompanhou. Eu fui abastecer o carro e aí voltei para a UPA. Quando eu cheguei lá, ele já tinha levado meu irmão para Salvador. Chegando em feira, ele não aguentou a dor, porque estava perdendo muito sangue. 35 dias antes ele havia levado uma facada e tinha perdido muito sangue. E quando ele chegou em Salvador, em Feira de Santana, meu irmão tentou entrar com ele no hospital e ele disse que não aguentava mais, e lá não tinha como receber. Transferiram ele direto para Salvador. Chegando dentro do hospital, ele deu uma parada cardíaca. Os médicos reanimaram, conseguiram reanimar ele, e aí foi para a sala de cirurgia. Aí fizeram a cirurgia, retiraram as balas, e meu irmão ficou 19 dias na UTI. 19 dias entubado, 19 dias sem falar, e meu irmão lá acompanhando, e aí tivemos que ficar revezando. Meu irmão levou um tiro que entrou aqui no ombro e saiu nas costas, levou um tiro no abdômen, que rasgou ele de cima até embaixo, e levou um tiro na virilha, que perfurou a bexiga e outros órgãos, e rompeu um vaso na perna. Por conta do rompimento desse vaso, ele passou por 7 cirurgias. Aquela é a perna do meu irmão. Mostra o outro irmão. Cortada do lado e cortada do outro. Ele está se recuperando ainda. Mas foi daquele jeito que ele ficou. Esses cortes dele, quando o médico me colocou a primeira vez que eu estava no hospital, eu fiz uma medida com o braço e cabia esse braço meu dentro do corte. A carne daquele lado de dentro, bota a foto aí, irmão. Essa carne, a outra foto, ficou exposta como está aqui. Meu irmão está vivo. Amém. Uma facada e 3 tiros. Por causa dele? Não. Porque a Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Porque ele está debaixo das orações da família dele, da minha família e de toda a família da igreja. E Deus é assim, irmãos.
E você? Vai esperar acontecer o quê com você? Para dar tempo para Deus. Será que vai esperar levar tiros também? Facadas? Para tirar o tempo para Deus? Sabe, irmãos? Para dedicar pelo menos o dízimo do seu tempo para Deus, 2h30. Isso é o suficiente. Das 24 horas. 10% vai dar 2h30 para você se dedicar à oração, à leitura da palavra de Deus, para você se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para você se dedicar à obra de Deus, a fazer as coisas para Deus. 2h30 é o suficiente. Deus não precisa de mais tempo. Você precisaria de muito mais tempo para estar com Ele, porque você sem Deus é nada. Deus sem você é Deus, mas você sem Deus é nada. E é isso, irmãos, que acontece com as pessoas. Não é porque Deus quer, não. É porque são consequências das suas escolhas. São consequências das nossas escolhas. Sabe por que ele passou por isso? Não foi porque Deus quis, não. E às vezes ele está nessa situação, a gente perguntava, eu estou aqui com Deus, quer conversa fiada. Ele está lá e estava lá como Ele quis. Porque Ele não ouviu conselhos. E hoje, irmãos, é preciso. Hoje ele está estudando a palavra de Deus. Hoje ele está dizendo que vai se batizar. Ele está dizendo que vai para a igreja. Ele disse que não tem outro caminho. Ele passou mais de 30 dias sem falar. E aí Deus operou um milagre. Ele voltou a falar aos poucos. E hoje ele fala normal. Agora à noite eu conversei com ele. Onde ele está. Mas vive refugiado, com medo de aparecer. E de repente, aquele que fez o mal tentar fazer novamente. Assombrado. Mas não devemos temer, porque Deus é conosco. Amém. Quando meu irmão mais novo estava lá um dia, ele ligou, o médico disse: olha, não passa de amanhã. Meu irmão me ligou desesperado, chorando. Esse mais novo. E eu estava trabalhando e disse para ele assim: olha, Deus fará o melhor. Mas eu não acredito que ele irá morrer. Porque se ele tivesse que morrer, Deus teria permitido na hora que ele deu a parada cardíaca dentro do hospital. E se Deus conservou a vida dele naquele momento, Deus tem um propósito para ele. Não se preocupe, os médicos não sabem de nada, porque os médicos estão sujeitos a Deus. E Deus é Deus. Ore, ele não tem mais forças para orar. Eu disse: não ore mesmo assim. Nós vamos orar e vamos continuar orando, e Deus vai salvar a vida dele. Amém. Irmãos, não volte as costas para Deus. Não esqueça de Deus. Não esqueça dos livramentos de Deus. Não esqueça do que Deus já fez por vocês. Porque Deus, Ele ama você. Deus me ama. E nós só estamos aqui, irmãos, porque Ele quer. Ele quer. E muitas vezes a gente esquece de Deus. Estamos esquecendo de Deus, irmãos. O tempo tem tomado o tempo de Deus. Mas o que nós vimos ali na passagem que lemos é que há tempo, irmãos, para todas as coisas. Tempo para tudo. Nós precisamos educar o nosso tempo, controlar o nosso tempo. Nós precisamos disso, irmãos. Então, jovem, o apelo que eu quero fazer para você nessa noite: tire tempo para Deus. Tire tempo para orar, para falar com Ele, para estudar sobre Ele, para admirar a natureza, para se divertir com Ele. Deus, Ele conversa com você. Deus se diverte com você. Não precisa ser tanta tristeza. Às vezes a igreja não promove as coisas, mas você pode promover isso para ela. A Lala hoje, ela pode testemunhar do amor de Deus para os amigos delas que não são da igreja. Não há nenhum mal nisso. Pode se divertir, pode ir para a sorveteria, pode comer pastel, pode ir para a praça, pode ir para todo lugar. A igreja não proíbe você de ter amigos, não, irmãos. Mas não esqueça de Deus. Essa noite, o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Amém. E o apelo que eu quero fazer para vocês é: a partir de agora, de hoje, quantos querem tirar
Um tempo para Deus. Eu gostaria que, se você quer fazer esse propósito com Ele, Ele tem tempo para você. Faz. Ele vai sempre ter tempo para você. Mas se você quer fazer esse propósito, Ele vem aqui. Vem aqui à frente. Vamos fazer uma oração aqui, todos juntos. Vamos nos abraçar. Vamos orar. Vamos dedicar o nosso tempo para aquele que merece o nosso tempo. Para aquele que merece fazer o melhor para cada um de nós. E Ele vai fazer. Venham. Venham aqui à frente. Que Deus seja louvado na tua presença. É aqui, não é não. Aí não, é aqui. É aqui, né, irmão? É aqui na frente. Isso. Deus está vendo. Ele sabe o que vai dentro do teu coração. Ele sabe as tuas necessidades. Ele sabe os teus problemas. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe as suas dificuldades. Ele sabe todas as coisas. Se você não contou e nem conta para nós, mas conta para Deus. Pode contar para Ele. Ele vai te responder. Ele vai te abraçar. Ele vai dizer, olha, eu vou resolver o teu problema, tenha fé. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. E nessa noite, nós tivemos a oportunidade de mais uma vez estar na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor até que tem nos ajudado. Tem cuidado de cada um de nós. Senhor, nós temos sido negligentes com o tempo, Senhor. Tu sabes disso. Muitas vezes temos falhado, nós temos envolvido em muitas atividades do dia a dia. E muitas vezes temos esquecido de Ti. Mas nessa noite, Senhor, queremos reafirmar o nosso compromisso contigo. De vir aos cultos, ó Deus, o dia de culto. De Te adorar, Senhor, porque Tu mereces a nossa adoração. Tu cuida de cada um de nós. Nós sabemos disso, Senhor, temos consciência. Tu faz sempre o melhor para nós. Mas por conta das atividades do dia a dia, Senhor, das armadilhas do inimigo, nós temos falhado. Mas ainda assim somos o Teu povo. Ainda assim somos os Teus filhos, Senhor. E queremos te pedir que nos alcance com Tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a tirar um tempo para fazer a Tua vontade. Para ter comunhão contigo, para buscar a Tua presença, para que possamos sair daqui, Senhor, e por onde a gente andar, refletir o Teu amor, a Tua luz. Mas nos perdoa, Senhor, as muitas vezes que nós falhamos, e nos ajuda a nos preparar melhor para a vida eterna. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus.